boa noite, sejam muito bem-vindos à live de aniversário do canal. Como vocês estão? Se aproxeguem, não sentem no chão porque nós não limpamos o sangue dele ainda. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Vocês estão preparados? O Dia das Bruxas ele é conhecido mundialmente como um feriado que é celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde eles chamam de Halloween. Mas hoje em dia ele é celebrado em vários outros países, inclusive no Brasil. Então não é algo que a gente vem tentando importar dos Estados Unidos, é algo que já foi importado porque muita gente celebra ele aqui. Você sabe de onde é que vem o nome Halloween? Dia do Saci. Para nós brasileiros, o vulgo Dia do Saci. O Halloween tem as suas origens não na cultura americana, mas do Reino Unido. O seu nome deriva de All Hallows Eve. Hallow é um termo antigo para santo, né, divino, e Eve é o mesmo que véspera. O termo designava até no século XVI a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Mas uma coisa é a etimologia do nome e outra completamente diferente é a origem do Halloween moderno, porque ele passou por várias transformações. Ai, nessa make babado! Beleza, olha só, como é que a festa começou? Desde o século XVIII, os historiadores apontam para o antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o festival celta Samhain, que o termo significa, numa tradução livre, fim do verão. O Samhain durava 3 dias e começava em 31 de outubro. Segundo acadêmicos, ele era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Estudos recentes destacam que o Samhain tinha entre suas maiores marcas as fogueiras e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. O problema é que essa teoria ela se baseia em poucas evidências além da época do ano em que esses festivais eram realizados. A comemoração, a linguagem, o significado do festival de outubro mudavam conforme a região. Os galeses, por exemplo, eles celebravam o Calangaef. Há pontos em comum entre o festival realizado no país de Gales e a celebração do Samhain, que predomina ali sendo irlandesa e escocesa, mas também tem muita diferença. Então não dá para simplesmente a gente botar todas essas festividades num pacotinho e achar que elas são a mesma coisa. E em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro, a data do Samhain. E isso aqui aconteceu como várias outras datas especiais que não eram da igreja cristã. Eles tentaram cristianizar o Samhain, que é o que? Era uma festa muito popular, muito grande, né? Mas pagã. Então o que eles fizeram? Eles tentaram puxar as próprias datas comemorativas cristãs para uma data pagã, para tentar apagar a história do Samhain. Mas tudo é relacionado com a mudança de estação do ano, nem tudo. Algumas coisas sim, outras não. É como dizem, para alguns povos, às vezes é comemorado um deus específico, ou pela história dele, o nascimento de um deus, ou a morte de um deus. Às vezes é realmente a passagem de um ciclo de um ano, que para eles é contado de uma maneira diferente do que para os cristãos. Às vezes é sim relacionado às estações, ou melhor, às estações de colheita, que nem sempre seguem bem pontualmente quais são as estações do ano, que elas têm, digamos, por exemplo, a gente tem aqui um período de 30 dias. Lá pode ser que comece no metade de um mês e termine daqui a 2 meses na metade do outro. Então não tem uma coisa assim, ó, bater um martelo e falar, é tudo baseado em estações. É bem relativo, sabe? Pelo menos isso, segundo a pesquisa que eu fiz. Eu já encontrei alguns exemplos que fugiam das estações. Mas por qualquer um desses motivos, a nova data para esse dia fez com que a celebração cristã dos santos e do Samhain fossem unidos. Assim, as tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando.
E agora a gente vai ver como é que o Dia das Bruxas nasceu, o Dia das Bruxas que nós conhecemos hoje. Ele tomou forma lá por 1500, 1800. As fogueiras se tornaram especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita no Samhain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir bruxas e a peste negra. Então daí que vem as fogueiras, né? Outro costume de Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou mulher. O que, né, tá tudo dentro da mesma peste, né? Em seu poema Halloween, do escocês Robert Burns, ele descreve formas como as quais uma pessoa jovem podia descobrir quem seria o seu grande amor. Muitos desses ritos de adivinhação envolviam a agricultura, porque tem toda aquela também questão das estações, realmente, da colheita, o período de plantio, de colheita. Por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que o seu formato e o sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade do futuro cônjuge. Sim, eles faziam leitura de legumes. Outros desses rituais incluíam pescar com a boca maçãs marcadas com as iniciais de diversos candidatos e a leitura de cascas de noz ou olhar um espelho e pedir ao diabo para revelar a face da pessoa amada. Agora eu pergunto, por que o diabo? Eu vou ali, peraí que eu vou ali dar um lero pro diabo para ele falar para mim quem é que eu vou casar. Também tem comer. Era um componente importante do Halloween, assim como de muitos outros festivais. Encher a cara, comer um monte, festival é para isso, gente. Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças, que iam de casa em casa cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, eles recebiam bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido libertada do purgatório. Então, antes de sair ameaçando as pessoas de doces ou travessuras, o costume começou com as crianças indo cantando orações na casa das pessoas. E, né, como costume, as pessoas faziam bolos e tal, e entregavam esses doces, tortas e bolos para as crianças em agradecimento. E as crianças saíam bem faceiras. Hoje em dia elas só batem na sua porta e falam: vou arremessar coisa na sua janela se você não me der doce, né? Então ficou um pouco diferente aí. Elas não cantam, fazem oração. As igrejas de paróquias costumavam tocar os sinos, às vezes por toda a noite. Imagina, eles passavam a noite inteira tocando sino nessa virada do dia 31. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram bani-la, mas não conseguiram. Esse ritual prosseguiu, apesar das multas regularmente aplicadas a quem fizesse isso. Então, eles tentaram realmente banir muitos dos costumes dos festivais, mas quando o povo quer, o povo consegue, né? Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto a sua história e tradições. Então tudo começou lá no Reino Unido. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que descrevia o feriado como sendo inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural, como rituais de colheita americanos. Então eles misturaram um pouco do Reino Unido com rituais americanos e criaram a sua própria versão. É como muita gente vem criando sua própria versão abrasileirada do Halloween também, né? As maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram cidra, servida junto com rosquinhas, ou os donuts, né? O milho era uma cultura importante da agricultura americana e acabou entrando com tudo na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que no início do século XX, os espantalhos, que são típicos da colheita do milho, eles se tornaram muito usados nas decorações
do Dia das Bruxas. Foi na América também que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou socorro. Então, eles pegaram alguns costumes do Reino Unido e trouxeram para os Estados Unidos, né? Trouxeram para a América e eles deram aquela americanizada nele. Na América que surgiu a questão do espantalho pro Halloween, né? Pro Dia das Bruxas, e também a abóbora. Essa mania que a gente tem agora de esculpir em abóboras veio também dos norte-americanos, lá porque era um legume muito mais popular. Uma lenda sobre o ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser o mais esperto que o diabo e vagava como um morto-vivo, deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram uma marca do Halloween americano, marcado pelas cores laranja e preta. Então eles meio que misturaram a história desse tal ferreiro Jack com o Cavaleiro Sem Cabeça, né? Então ele teve ali a sua inspiração também. No Reino Unido ia ter batatas no lugar de abóboras. No Reino Unido, se não me engano, era tipo um nabo, que na época era mais famoso, assim, que eles entalhavam em nabos. Mas, diga-se de passagem, a abóbora é muito mais legal, né? Dá para fazer uma careta muito mais interessante. Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna de doces ou travessuras. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas pregar peças tornou-se um hábito nessa época do ano entre os americanos a partir dos anos 1920. Então é muito recente, é o quê? 100 anos atrás que começou essa palhaçada de doces ou travessuras com as crianças realmente fazendo travessuras, né? As brincadeiras podiam acabar ficando violentas, como ocorreu durante a Grande Depressão, e se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial. Mas então as brincadeiras podiam acabar ficando violentas, né? Principalmente quando chegou a Grande Depressão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e os doces podiam ser comprados facilmente. Então era muito fácil você ter doce, mas era muito difícil você ter qualquer outro tipo de comida. Mas olha só, a tradição mais popular do Halloween, o de usar fantasias e pregar sustos, não tem qualquer relação com doces. Ele veio após a transmissão pela rádio de Guerra dos Mundos do escritor inglês H.G. Wells e gerou uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Ao concluir essa transmissão, o ator e diretor americano Wells deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou o seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar um susto nas pessoas. As pessoas acharam tão legal essa ideia de pregar peças depois dessa transmissão, que todo mundo passou a pregar peças. Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados e a Páscoa como a data em que mais se vende chocolate. Ao longo dos anos, foi exportado para os outros países, entre eles o Brasil. Aqui para nós, ele chegou mais ou menos em 2003. Então, desde 2003, também celebramos o Dia do Saci, fruto de um projeto de lei que busca resgatar as figuras do folclore brasileiro e em contraposição ao Dia das Bruxas. Então, antes de 2003, já tinham pessoas celebrando as suas versões do Dia das Bruxas aqui, né, do Halloween, mas ali o governo tentou trazer um pouco mais para nossa própria cultura do nosso país e decretou como Dia do Saci. Mas as pessoas continuam, basicamente só mudou o nome, né? Porque as pessoas continuam se fantasiando de 1 milhão de coisas diferentes, às vezes não assustadoras, também pode ser algo engraçado, algo sensual, algo infantil. Então, o que vale é a diversão, né? Em sua era moderna, o Halloween continuou a criar sua própria mitologia.
Em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Ellen Pfeil decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseticida contra formigas para crianças que ela considerava velhas demais para brincar de doces ou travessuras. Logo, espalharam-se lendas urbanas de maçãs recheadas com lâminas de barbear e doces embebidos em arsênico ou drogas alucinógenas. Esse é o único momento do ano, né, que os pais simplesmente ignoram o fato de que eles ficaram o tempo todo ensinando os filhos a não aceitar nenhum doce de estranho e eles passaram a aceitar doce de absolutamente qualquer um, o que é altamente arriscado. Atualmente, o festival tem diferentes finalidades. Ele celebra os mortos ou a época de colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dando oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. É como eu digo, o Halloween é o único momento do ano que todo mundo pode sair fantasiado, que ninguém vai falar, tipo, mano, o que é aquilo? O que tá acontecendo? No Halloween você sai fantasiado, alguém olha e fala, ah, deve estar indo pra alguma festa de Dia das Bruxas. Você cosplay de Crampo, né? Eu achei que é pelo chifre que é parecido. Não, na verdade não é de um personagem específico. Eu juntei várias ideias mesmo, mas não é de um personagem. O Halloween permite subverter normas sociais, como evitar o contato com estranhos ou explorar o lado sombrio do comportamento humano. Une religião, natureza, morte e romance. Talvez seja esse o motivo da sua grande popularidade. E é por isso que adoramos Halloween.